Eu quero educação. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início à nossa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle com a Secretaria de Planejamento. Nós temos aqui a presença das técnicas da Secretaria, do secretário Nilson Girardello, e convidamos também a membro do Conselho do Município e que está sempre colaborando conosco no debate técnico acerca destes temas do direito à cidade, André Ortolani. E, para sermos bastante objetivos nesta, que é, a meu ver, uma primeira reunião, dado que esse tema é um tema bastante complexo, secretário, nós temos uma preocupação grande com o papel, a importância, a relevância para o debate do direito à cidade que envolve o Conselho do Município. E temos uma preocupação com essa instituição à parte que se transformou o Conselho do Município. Um conselho que no último período, com as contrapartidas, atinge aí a marca de quase 60 milhões de reais em deliberações com essas contrapartidas. Nós estamos falando de uma instituição que é mais do que uma secretaria, porque trabalha com um orçamento muito maior do que ela, inclusive com o poder de deliberação acerca de muitas questões que a própria secretaria não tem o poder de per si, de fazê-lo sem o Conselho. Eu tenho várias preocupações. Vou começar pela primeira delas, invertendo a ordem. Nós debatíamos com um grupo, viu, vereador Meira e vereador Locadora, nós discutimos com um grupo de entidades, associações de moradores, num café, há 3 fins de semana atrás, e nós encontramos casualmente o presidente do Conselho do Município. E cobrado ali por algumas das pessoas, já que o tema ali era plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, foi cobrado ali sobre questões pertinentes à vigência do Conselho, a eleição que já deveria ter acontecido e os mecanismos que seriam utilizados, e acerca de alguns temas lá foram colocados, e o Márcio, como presidente, disse o seguinte, inclusive para mim: acobrem o secretário de Planejamento, quem conduz a discussão é a Secretaria de Planejamento. No debate da Lei de Uso e Ocupação do Solo, não precisa. No debate da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nós deixamos claro aqui, até fiz essa narrativa lá, de que nós chamaríamos a Secretaria para discutir. Não só pela fala do presidente, mas porque várias questões nos incomodam. A gente sabe que há mais ou menos 3 meses o Conselho já teve seu prazo de validade, vamos dizer assim. Nossa pesquisa não resultou em nenhum documento, até nem sei se isso seria possível do ponto de vista jurídico, qualquer prorrogação, exceto no período de pandemia, que já não é o caso desses últimos 3 meses. No entanto, a gente sabe que o Conselho continua a deliberar. Tem algumas questões em relação às decisões que o Conselho toma e que acaba se transformando num super conselho, porque realmente o né? Pela importância dada desde 2005 nessa temática nacional, da importância do tema. Isso é uma coisa. Outra é a composição que ela tem. E outra é a imagem que se criou, a percepção que se criou em torno do Conselho de se encastelar ali algumas pessoas e algumas posturas. Isso me incomoda por demais. Vou citar aqui como exemplo o debate em torno da ONG Pro Batalha, onde, depois de muita polêmica, a Prefeitura tomou, ainda que tardiamente, a decisão de exclusão do representante da ONG, inclusive por determinação do jurídico. E o Superconselho
Com qual prerrogativa, eu não sei. Eu penso que aqui o município deveria ter tomado uma medida, porque o executivo, vereador Mira, toma a decisão de que é ilegal a presença de um determinado representante, inclusive consubstanciado em decisão judicial. E o conselho se reúne e decide que ele não tem que obedecer à decisão do jurídico e à determinação da chefe do executivo. Eu penso que aqui, além de uma supersecretaria, nós estamos criando um governo paralelo. Isso me preocupa também, secretário, quando a gente fica sabendo, e Bauru é uma cidade grande, mas não tanto, que algumas reuniões de bastidores já ocorrem, inclusive no último final de semana, em que aquilo que deveria ser uma comissão eleitoral clara, criada de forma cristalina, transparente, publicizada e com nosso acompanhamento, porque nós vamos acompanhar. Eu e o vereador Meira já decidimos que nós vamos acompanhar cada passo, porque isso aqui decide a cidade. É muito importante. Isso aqui não pode, não deve, não será um clube de compadres. Pelo bem da cidade, inclusive. Mas que já se fazem reuniões e já se escolhem quem vai ser o presidente, sem ter havido a reunião e as discussões em torno das representações. E aqui eu faço uma pausa para uma outra reflexão. Nós também precisaríamos, até porque nós temos lá no parágrafo único do artigo 247, acerca do Conselho do Município, lá a seção 1, dizendo que a composição do Conselho pode ser alterada através de lei específica. Eu penso, inclusive, que nós não poderíamos perder esse momento histórico de fazê-lo, porque a eleição dos 12 setores ensejaria uma análise mais crítica e detalhada acerca do tamanho e da importância desses setores. Um por um, não me parece uma representação da força popular e da importância do controle social do tamanho que ela deveria ser. Também noto aqui a falta de algumas estruturas do ponto de vista da representatividade de entidades. Nada contra a presença do IAB e da ASENAG na estrutura do Conselho, muito pelo contrário. Porém, vereador Mira, você ter o IAB e a ASENAG, mas você não ter o CAL e o CREA, então, aí nós temos que discutir essas eleições. E esse negócio de eleição em espaço único, sem uma comissão eleitoral, que inclusive, espera lá, uma comissão eleitoral que não chame todo mundo para um espaço só, para fazer o escrutínio em torno dessas representatividades aqui, inclusive com indicações prévias. Nós temos que, minha opinião, se você não cria mecanismos dentro de uma comissão eleitoral que permitam uma publicidade acerca de quem é que está se inscrevendo previamente como candidatos em cada uma das regiões e dentro desses debates em torno das entidades, também é outro procedimento falho. Nós vamos discutir aqui, nós vamos abrir, nós vamos discutir isso aqui de forma muito clara. Me preocupa todos esses itens que eu apontei. Me preocupa qual é a visão jurídica acerca dos últimos 3 meses e me preocupa quais os passos e procedimentos com a clareza necessária será dado para esse trabalho dessa comissão eleitoral que já está apontando aí os próximos poderosos por isso nós vamos ter que deliberar, mostrar, evidenciar aqui quem é a comissão e nós vamos querer sentar com a comissão, né, vereador Mira? E vamos querer colocar aqui de forma clara para a cidade acompanhar cada passo e pactuar cada passo e vamos abrir amplamente para a imprensa acompanhar esse debate. E a secretaria, eu penso que deveria refletir acerca dessa questão aqui da representatividade. Você quer fazer alguma fala, vereador Meira? Eu vou abrir para o secretário, mas gostaria de te ouvir. Rapidinho.
Bom dia, secretário, bom dia, Natasha, bom dia, representante do Conselho, bom dia, Fabiane. Na legislatura passada, eu tive a oportunidade de participar de uma eleição, né? Eu sou uma pessoa bastante crítica em relação ao Conselho, porque eu sou contra a prerrogativa que o Conselho tem de deliberação. Eu sou contra. Eu entendo que tinha que ser alguma coisa mista, né? Deliberativo e consultivo. Eu penso assim, bom, mas apresentei um projeto de lei, foi aprovado por essa casa, com base na lei orgânica do município, com maioria qualificada, teve 13 votos favoráveis. Aí houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça reconheceu que o Conselho tem que ser deliberativo. Ponto. Eu não discuto mais. Eu tenho que aceitar aquilo que foi deliberado e ponto, acabou. Aí logo em seguida nós tivemos uma eleição. E naquela época nós tivemos uma eleição muito tumultuada, que foi lá no Teatro Municipal. E teve um determinado cidadão, que não vem ao caso citar o nome aqui, que levou 3, 4, 5 ônibus de pessoas lá para votar. Ou seja, pessoas que não residiam no bairro ou nos setores correspondentes, né? E que causou, de uma certa forma, um tumulto. Isso, e também os eleitos, que na época, pelo menos, assumiram o compromisso de que tinham uma residência em determinado lugar, porque, ao meu ver, a pessoa, para participar de um determinado setor, ele tem que ter um comprovante de residência que ele mora no setor, no respectivo setor, né? Então, aquilo ali já foi um tumulto, tudo, mas aí finalmente conseguiu-se montar um conselho, que é esse conselho que persiste até hoje, né? A preocupação... teve uma outra. Sim. Agora eu entendo que nós estamos num momento que, a cada dia que passa, a cidade cresce, o Conselho tem uma participação muito importante nas decisões, né, do município, principalmente dos empreendimentos que nós temos pela frente. E a preocupação da vereadora Estela e a minha também é que essa nova composição do Conselho, né, que tem que ser representativo, que tem que ter setorizado, que tem que ter representantes de vários segmentos da sociedade, tem uma clareza e tem uma transparência maior possível. Eu entendo, eu conversei até com a Estela, que é o tipo da eleição que, na minha opinião, tem que também ser setorizada. Eu tenho que fazer um anúncio eu vou num determinado setor, quais são os bairros que compreendem aquele setor? São esses, esse. Por meio de publicação, de publicidade, vai lá e olha, dia tal nós vamos ter uma eleição do Conselho. Não, tem que ser assim, mas tem que ter a eleição no bairro, entendeu? Não uma eleição num lugar só. Como se controla? Por uma comissão. Eu instituo uma comissão, a comissão vai lá, organiza. Secretário, é opinião minha. Eu quero que o senhor entenda que é o seguinte: se a gente fizer isso tudo num lugar só, eu fui no Teatro Municipal à época. Desculpe, é uma bagunça. Uma bagunça. Sim, mas então o que a gente precisa, Natasha, é de fato ter uma representação por setor. E outras entidades que estão aqui relacionadas, que não participam. Se elas não quiserem participar, tudo bem. Mas pelo menos tem que ser convidadas, oficialmente e tal, entendeu? E eu entendo que, como um dos representantes do Ministério Público que tem mais ascendência e que tem mais influência dentro do Conselho do Município de Bauru, que é o doutor Henrique, eu acho que ele tinha que ser convidado. Não, ele não é participar, ele não tem que participar, não é participar. Ele tem que, na verdade, contribuir, ao meu ver, pedir a contribuição dele, para ele fazer aqui, contribuir até com a assinatura, convidando as entidades. Isso eu acho importante, porque uma coisa é que parte do Poder Público Municipal, outra coisa vem com o respaldo do promotor de justiça. Ele não pode participar, como também a Câmara não pode participar do Conselho. É uma coisa que é incoerente. Mas o apoio, aí você começa a deixar o Conselho uma coisa fortalecida, uma representativa,
e, ao mesmo tempo, com respaldo não só do Poder Público Municipal, com respaldo da sociedade, com respaldo da Câmara e com respaldo também do Ministério Público. É isso. Então, o que a gente gostaria é que essas eleições tivessem mais ou menos um formato diferente. Eu sei que o senhor tem razão em algumas coisas, mas nós temos que pensar em alguma coisa diferente. Porque como ele é setorizado, eu tenho que fazer isso aí também de forma setorizada. Assim eu entendo, entendeu? E muitas pessoas que participam disso, como você mesmo disse, dá o nome, é eleito e não participa mais. E a gente acaba restringindo o conselho aos mesmos personagens de sempre, né? É isso. Na verdade, o que eu queria falar e manifestar é nesse sentido. Vou passar a palavra para o Nilson, lembrando que é o seguinte, esperou até agora, se a vigência do Conselho está se respaldando no decreto da pandemia, porque até onde eu sei a regra do Conselho não permite prorrogação. Mas o decreto da pandemia acabou fazendo isso. Se é isso, e ele ainda está vigente, inclusive para respaldar a legalidade de decisões que estão sendo tomadas nesse último período, que não façamos nada às pressas para evitar depois debates que possam judicializar essa disputa e que as coisas possam se dar dentro da maior clareza, como nós estamos aqui buscando. Secretário, está com a palavra. Bom dia a todos, vereadora Estela, que preside a reunião. Eu concordo com vocês, acho importante o interesse de vocês nesse conselho. Certamente é um conselho que tem um poder bastante grande, não diria que se trata de uma secretaria paralela. Assim, questões importantes são decididas ali, mas eu diria que mais importante ainda que o CMB é um grupo técnico que se reúne todas as quartas-feiras na CEPLAN, que é o GAI. As definições de contrapartidas são definidas ali, e são técnicos das secretarias, né? São especialistas, né? E o GAI, em alguns momentos, é chamado a participar também. O CMB. Então, realmente é um conselho muito importante. Em relação às eleições, a gente já tem uma comissão eleitoral montada, né? Aliás, até essa comissão poderia ter sido chamada, seria interessante. Não tinha conhecimento de haver a comissão. Até porque essa conversa com o presidente do conselho, eu estou dizendo, foi coisa de uma semana e meia atrás, em que ele disse, não depende de mim, depende tudo da secretaria, cobre o secretário. Eu estou fazendo o que o próprio presidente disse, estou cobrando a secretaria. Se existe, desde já, acho que podemos sair já daqui com uma reunião com essa comissão. Podemos, com certeza. Saiu no dia 26/3, né, a comissão eleitoral. Eu queria agradecer muito a Natasha, a Fabiana. Você está acostumada, desculpa, vereadora, a senhora está acostumada que eu sempre trago os técnicos aqui. Eu nunca gostei de personalizar essa secretaria. A secretaria não é o Nilson, a secretaria é a Secretaria de Planejamento, e quem faz tudo lá, em grande parcela, são os técnicos. Eu tomo algumas decisões, sim, importantes, definidoras da secretaria, mas eu quero sempre deixar claro a importância, até porque eu sou conselheiro do CAL, a importância dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros e dos demais profissionais que trabalham na secretaria. Sempre. Eles sempre estão comigo, e qualquer decisão nunca é isolada. Vocês devem saber que quando vai um interessado, vai um empreendedor, eu nunca atendo sozinho na secretaria, nunca, até por minha proteção. Eu sempre estou com algum técnico, algum dos diretores junto, sempre, sempre. Então, a minha prática é isso. Portanto, elas estão aqui, até porque elas vão poder dar mais informações, elas que estão tratando dessa eleição. Eu tenho alguns dados aqui, a eleição seria no dia 18 de maio, no Sindicato dos Bancários. O edital já está pronto e está sendo lido pela própria comissão, né? Eu vou deixar elas apontarem um pouco mais a respeito desse edital. As preocupações de vocês, acho que são as nossas também. Eu vou além ainda. Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado na composição do conselho, em particular. Vou ser muito cuidadoso em relação aos interesses pessoais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter alguma barreira no sentido de que
membros do Conselho não tenham interesses diretos na Secretaria de Planejamento. Diretos. Claro, a Secretaria de Planejamento faz uma série de serviços que vão da fiscalização ao cadastro, né? E tem setores que talvez o cidadão tenha que ter um acesso, mas eu digo assim, em aprovações e coisas assim, principalmente de empreendimentos, porque é bastante complicado, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vi que vocês não levantaram, mas a gente, por estar mais intimamente ligado ao Conselho, às vezes percebe. Então, assim, que você represente um grupo é justo, é normal, mas que não tenha interesses diretos na própria secretaria, né, de aprovações e coisas assim. Eu acho que esse é um aspecto importante. Uma coisa que o próprio Ministério Público já nos colocou, e a situação do Rap Vida foi bem exemplar nesse sentido, é de que o Conselho recebe da Secretaria de Planejamento os dados técnicos e ele tem que votar sobre os dados técnicos. O próprio Conselho tem uma comissão técnica, ok? Que, ao meu ver, deveria ser formado por técnicos, já que é uma comissão técnica, técnicos da área em particular, engenharia e arquitetura, porque os assuntos são basicamente dessa área. Assim deveria ser a comissão técnica, no meu entender. Só que essa comissão técnica não pode elaborar ela por si só uma outra proposta que não seja uma proposta amparada por um técnico mesmo ou por um grupo técnico. Foi o problema que houve em relação ao Rap Vida, né? Então, o Conselho decidiu não acatar a sugestão da CEPLAN e a sugestão técnica da CEPLAN e tirar uma das contrapartidas. Aí o Ministério Público agiu, e abriu o processo e hoje está no CAEX, né? Mas eu acho que é uma situação que vai ser resolvida. Mas entende o Ministério Público que os membros do Conselho, porque não são todos técnicos, não devem, assim, caso haja um apontamento técnico da CEPLAN, dizendo que aquele empreendimento deve ter a contrapartida X, Y, Z, não pode por si o Conselho retirar uma das contrapartidas sem uma base técnica. Então, é isso. E o promotor, aí eu respondo ao senhor, o promotor já participou de reuniões com o Conselho, explicando o que ele entende como deve ser a atuação do Conselho. Tanto é que, no caso do Rap Vida, ele retirou, no dia seguinte mesmo, ele falou, Nilson, eu vou abrir um processo para tudo, e parou. Né? E parou tudo. A decisão do Conselho foi deixada de lado. Então, assim, acredito que os membros entenderam, embora, assim, é formado por pessoas de várias ideologias e tem pontos de vista diferentes. Alguns acham que o Ministério Público não tem que se meter no Conselho. Por mais que a gente aponte que o Ministério Público tem, sim, uma participação importante. Em Bauru, o doutor Henrique é um promotor bastante atuante, e a gente tem tido conversas com ele mensais. Nós temos uma agenda mensal, a Secretaria de Planejamento e de Obras tem uma agenda mensal com o promotor, no sentido da gente poder alinhar uma série de coisas e de não fazer nada que seja incorreto. A tua sugestão, novamente, acho muito importante, dele da gente conversar com ele a respeito de todo esse processo eleitoral do CMB. A gente não pensava nisso, ele sabe sobre as eleições, mas a gente não tratou com maior detalhe a respeito disso. Em relação à composição do CMB, é definido por lei, né? Então, assim, também temos essa questão. Deixa eu ver mais. A prorrogação se deu devido à pandemia, e quando no início do ano começou a Omicron, todo mundo ficou alarmado, no sentido achando que ia voltar de uma forma muito pior, foi solicitado pelo próprio Conselho uma nova prorrogação. A gente caminhou um pouco nisso, foi até para o jurídico, e o jurídico, a princípio, entendeu que poderia haver algum problema. Nesse processo todo, a Omicron, que no começo se mostrou algo muito virulento, parece que
ela foi reduzindo, veio o decreto do Estado, logo depois o decreto do município, e a gente entendeu que não tinha mais sentido algum fazer uma nova prorrogação do Conselho, e isso foi passado pelo Conselho, e todo mundo entendeu que já não tinha sentido algum, né, da prorrogação. Eu estou pegando alguns pontos aqui que foram falados. Hoje está prorrogado até quando, secretário? Qual que? Acabou. Já foi. Só complementando aqui, o último ofício que nós encaminhamos para o Conselho, o único ofício, na verdade, foi em abril, porque houve uma manifestação favorável do jurídico para a gente fazer a recondução do Conselho por mais um ano. Foi bem fevereiro e março, né, essa época da Ômicron. Quando veio essa resposta do jurídico, em março, nós conversamos lá na secretaria com o secretário, entendemos que não era o caso, ele oficiou o Conselho para que formasse a comissão eleitoral. A comissão eleitoral foi formada pelo Conselho em março, na reunião ordinária, primeira segunda-feira de março, foi publicada no dia 26 de março, no Diário Oficial. Mas a data da eleição não foi publicada. Não. Tá, então, se tem essa decisão do jurídico, esse parecer do jurídico da recondução por até um ano, sem incorrer em ilegalidade, não vejo razão, vereador Mira, para que seja feito às pressas, sem que a gente aprofunde questões importantes que nós colocamos aqui. Exato. A minha preocupação, Natasha, é o seguinte, vou fazer uma pergunta aqui, pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta para você impertinente, mas para mim é pertinente. É o seguinte, se o Conselho, hoje, ele está com o prazo, né, do mandato vencido, ou seja, não tem... eu pergunto para você, o Conselho continua deliberando ou não pode continuar deliberando? Acredito que esse ano nem deliberações teve, porque é que eu não sou membro do Conselho, eu sou apoio técnico apenas da CEPLAN, né? Essa questão da eleição, em janeiro, a gente já colocou na pauta a formação da comissão eleitoral, porque é todo mês de janeiro a gente forma a comissão para fazer a eleição em março. Aí teve essa história da Ômicron e o processo tramitou no jurídico por aproximadamente 2 meses para ter essa análise, né? Voltou para a gente no comecinho de março, nós colocamos já para formar a comissão. Nós não estamos trabalhando com pressa, a gente fez uma previsão, porque a CEPLAN, qual que é o meu papel aqui da Fabiana? Procurar local para fazer essa eleição, né? A prefeitura não tem um local adequado, nós só temos o Teatro Municipal, que está sem o ar-condicionado, é fechado, se chover tem o problema da inundação, então a única experiência que nós tivemos lá não foi positiva. A última eleição nós fizemos na EMEI Glória, que foi muito legal, porque ela fica muito próximo da Praça das Cerejeiras, tem quadra coberta e tem salas de aula para fazer, depois da inscrição, as eleições por setores. Mas a EMEI Glória, vocês viram, até foi notícia de imprensa. Só não pode estar chovendo, né? Ela está com várias questões estruturais. E aí nós demoramos um pouquinho para conseguir encontrar um lugar, nós encontramos o Sindicato dos Bancários, nós tivemos vistoria ontem lá. É um local muito bacana, muito apropriado, ele tem uma quadra coberta, tem muita acessibilidade, rampas, banheiros e fácil acesso, salas e mais a garagem deles coberta e está no centro da cidade. Então, nós entendemos... Mas isso não atende o debate que nós estamos colocando aqui de setorização. Essa é uma proposta de dos pontos que a gente quer. O que eu queria perguntar é o seguinte, hoje, a minha dúvida é a seguinte, hoje o Conselho do Município de Bauru, ele tem que continuar, ele é essencial para a deliberação no que diz respeito às contrapartidas. Ponto. O Conselho, não ocorrendo a prorrogação do mandato, que hoje ele está, de uma certa forma, não existe o Conselho. Pergunto, isso não pode prejudicar aí o andamento de alguns empreendimentos no tocante às deliberações do Conselho, porque se o Conselho não está constituído, não está formado, precisa participar de decisões das contrapartidas, eu travo. Então, não é melhor, por exemplo, ter algo no sentido de que
prorroga o mandato do Conselho até o momento das eleições, pelo menos o Conselho não fica no vazio. Eu concordo com o vereador Meira pelo seguinte: enquanto estava no mandato, na prorrogação por conta da pandemia, foi quase que automático, mas se nós nos atentarmos, e aí o excesso de zelo do vereador é pela nossa atuação, né? Advogado, nós dois somos advogados, a preocupação é, do ponto de vista legal, hoje, o Conselho não tem um documento oficial do município que lhe outorgue legalidade para continuar atuando. Então, todas as decisões desse último período são questionáveis. Digo mais, aquilo que eu falei no começo da reunião. Aquela polêmica em torno do descumprimento da decisão do jurídico e a manutenção de uma pessoa votando em desacordo com as regras e com a decisão judicial, na minha avaliação, também poderia trazer um transtorno gigantesco do ponto de vista de se questionar decisões que contaram com essa pessoa votando, dando parecer e atuando. Isso exigiria, e eu cobrei nessa tribuna aqui, vereador Meira é testemunha várias vezes, que a participação, a decisão, a forma de se colocar do Poder Executivo não poderia ser somente uma decisão formal, uma notificação, e se calar diante de uma decisão que o Conselho tomou absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. O Conselho não é um governo paralelo. O Executivo disse que isso é ilegal. Quem publica o decreto que nomeia é o Executivo. Se o Executivo está dizendo isso aqui é ilegal e tem um parecer do jurídico respaldado em decisão judicial, todas as decisões do último período também colocam uma interrogação perigosa para o Conselho. E aí, a preocupação nossa, mais uma vez, se mostra importante, porque não custa, primeiro, debatermos com mais tranquilidade esses passos e mecanismos de se fazer a eleição de forma descentralizada. Segundo, se dá toda a clareza necessária para os trabalhos dessa comissão, com todo o acompanhamento da sociedade, da imprensa e dessa casa, cuidando-se para que, na melhor preocupação levantada aqui, um documento da Secretaria de Planejamento possa ser provocador de uma prorrogação oficial do mandato, para que a gente não fique nessa situação de vácuo colocado aqui pelo vereador. E nesse interstício, nós façamos com cuidado, com a importância, esse debate em torno da eleição. Vereadora, o jurídico se manifestou porque, a princípio, a prorrogação era para 6 meses, acho que foi isso a solicitação do Conselho, e o jurídico se manifestou para 1 ano, não é? Mas dentro daquela justificativa da Omicron, né? Então, aí, vocês estão colocando uma outra situação que seria uma... Não, é que vocês pediram um parecer, o jurídico deu. O parecer do jurídico não é uma medida administrativa. Sim. Então, precisa ter uma medida administrativa prorrogando. Sim. Existe? Não existe? Pelo que eu entendi, não tem. Eu só preciso consultar sobre que bases a gente vai prorrogar mais uma vez o mandato do Conselho. Com base no parecer que vocês pediram e que o jurídico disse que pode por até 1 ano. Vocês estão em fase de eleição, pelo menos por 90 dias. Mas a justificativa naquele momento era a Omicron. Secretário, deixa eu... Essa é a questão. Eu entendo. Hoje eu pedi essa prorrogação, sob que bases? Eu vou dar uma sugestão para o senhor. Vocês são advogados, aliás. Não, eu vou dar uma sugestão para o senhor. O nosso objetivo aqui é legitimar o Conselho, ponto. Se o Conselho não tiver legitimidade, eu entendo que muitos empreendimentos que já demoram para sua aprovação, em razão das explicações que até a Natasha colocou aqui recentemente, né, do problema da carência de técnicos e de efetivo lá dos servidores. O que a gente podia fazer? Pelo menos eu entendo. Se não tiver um viés para resolver isso via administração, por uma provocação da Secretaria do Planejamento, provoca o Ministério Público. Faça um TAC, faça um termo de ajustamento de conduta. Isso não é difícil. O próprio doutor Henrique vai entender. Falou, doutor Henrique, nós precisamos legitimar o Conselho que está hoje empossado. Nós vamos agora organizar uma nova eleição, já tem uma comissão eleitoral constituída, discutimos na Câmara a possibilidade de fazermos uma eleição descentralizada ou uma eleição setorizada, seja o termo que for.
O promotor fala, não quero, tudo bem, mas pelo menos tentou-se. E prorroga o prazo do mandato do conselho vigente exatamente para poder ter legitimidade, para vocês terem tranquilidade. Tudo que tramitar por lá, vai ter legitimidade. Nós, inclusive, nos dispomos a acompanhar, enquanto comissão aqui da casa, eu de fiscalização, vereador Meira de Justiça, para nós fazermos dentro dessa tranquilidade. Porque tem algumas questões, secretário, eu vou repetir aqui, nós não podemos perder a oportunidade histórica. Já teve muitos debates em torno do Conselho do Município nessa casa, inclusive com retrospectiva feita aqui pelo vereador Meira. Eu quero aqui dizer que a época da publicação da lei, 2008-2009, eu fiz essa recomendação ao prefeito à época, o Rodrigo, viu, Meira? A Natasha já era técnica, acompanhava as nossas discussões de habitação, e a minha recomendação para ele já foi que não fosse criado com esse caráter deliberativo, que você criava um super conselho que traria riscos seríssimos para a capacidade administrativa e a autonomia do Poder Executivo acerca da deliberação sobre muitos temas. E mesmo que a gente não passe a limpo, a história desse conselho tem muito contos para contar. São muitos contos para se contar. Não vamos cair aqui na leviandade de fazer apontamentos superficiais. Mas, por exemplo, as câmaras técnicas foram criadas por força de lei? Está prevista na lei? Não está. E aí, tem regras claras? Não tem. Porque nós sabemos que há membros das câmaras técnicas que trabalham como consultoria de empresas que depois acabam submetendo seus projetos à Secretaria de Planejamento. Esse debate pode muito bem ser resolvido, porque, como eu citei aqui, o artigo 247, no seu parágrafo único, diz: é assim até que alterações advenham. Nós podemos, a par de tocar a eleição, fazer rapidamente, dentro de um debate com o Ministério Público, Secretaria e as forças do controle social, que já tem uma visão, inclusive, consolidada sobre isso, algumas alterações importantes nessa lei. Para que a gente não fique de 2 em 2 anos reclamando, de 3 em 3 anos acerca disso. Vereadora, eu acho muito apropriado, eu acho que a discussão que a gente pode fazer, eu como secretário só me preocupa uma coisa, que a gente tenha esse ou outro, um conselho funcionando, nós precisamos, porque senão as coisas vão parar. E a gente o que não quer, e vocês como vereadores não querem que a cidade pare. Não, nem nós precisamos muito pelo contrário. Que ele tenha um resguardo jurídico, é claro, e que não seja cometa essa ilegalidade. composição, seja uma nova, não sei, mas que haja um conselho que possa tocar as coisas da CEPLAN. Então, para nós é muito importante que o conselho atue. Acho que nós poderíamos, secretário, como um primeiro encaminhamento aqui, até para a gente ter uma reunião objetiva, o vereador Meira até tem compromisso agora às 10h30, e também não quero prendê-los excessivamente aqui, nós poderíamos tirar 2 encaminhamentos. Eu acho que esse encaminhamento de um diálogo paritário aí com o Ministério Público, acerca desse instrumento, qual o instrumento e por qual prazo? Gente, o conselho está vigente, tá? O Conselho deveria ter eleições a partir de maio de 2021, que foi quando venceu o último mandato. Nessa época, nós pedimos o parecer do jurídico e foi prorrogado oficialmente por 1 ano. Então é diferente do que você... Maio de 21 para maio de... Por isso que a gente marcou. Mas aí por que então foi pedido novamente em janeiro um parecer sobre nova prorrogação se ainda tinha 5 meses de vigência? Por conta da Ômicron. Porque todo mês de janeiro a gente monta comissão eleitoral. A última pauta de dezembro já deixa isso pronto. Janeiro monta a comissão, porque é um processo lento, né? Vocês estão vendo, a gente demora para achar um lugar, nós temos poucos técnicos para fazer toda essa operação de guerra que Eu sei, isso é um outro ponto que me preocupa, eu acho que tem que encontrar mecanismos, talvez, viu, secretário? Inclusive já utilizados em outras cidades, como o da Justiça Eleitoral, em que se reivindica servidores, troca por dias, ou coisa do gênero, mas a falta de funcionário, viu, Natasha? Que eu sei que é uma realidade de várias secretarias. E eu sei que essa, que é uma secretaria-chave,
também padece desse mal. Agora, a falta de servidores não pode ser a razão para que a gente não faça o processo da maneira que precisa ser feito. Não é e nunca foi a razão. Dentro Tanto que do modelo atual, eu acho que elas têm cumprido muito bem esse papel de nós montar... temos 30 funcionários envolvidos na eleição do Conselho. Para vocês terem noção do que é isso. É uma grande operação. Você tem inscrição. Então, para começar, tudo começou com a TI. Né? Então, a gente faz a inscrição pelo site, para que na hora da eleição não tenha aquele tumulto da gente ter que verificar, porque nós temos que verificar por endereço qual setor a pessoa está. Fazendo a inscrição previamente, até um dia antes da eleição. Eu tenho uma outra preocupação que antecede essa. Como que se dá a divulgação? Não basta ser diário oficial. Não é diário oficial. A gente faz a divulgação através dos órgãos públicos e esse ano a gente vai ter carro de som. Nós já estamos em contato com a Secretaria de Saúde, que possui um carro. Então, a gente quer aprimorar, né, e além do que a gente tem feito, porque normalmente a gente faz com cartaz, contato da SEAR com as associações e com os bairros, a gente usa os mecanismos... Contato da SEAR com as associações... Com toda a franqueza do mundo, hoje a SEAR precisa se redescobrir. Ela está com crise existencial. Exato. A SEAR acho que não sabe nem... Muito diferente do que foi no passado. Então, esse ano a gente propõe assim uma coisa maior, né? Nós estamos aí com a comissão eleitoral. O edital ainda não saiu, nós estamos fazendo ele. A comissão se reúne para fechar. Nossa reunião está marcada para segunda-feira, mas aí agora, diante dessa questão da Câmara querer trazer essa conversa para mais perto, vamos mudar essa reunião e trazer a Câmara, e eu acho que é uma proposta bacana, super bacana, mas a gente nunca fez essa eleição com tanta pressa, então a gente demora aí 3, 4 meses para conseguir... É nosso métier fazer eleição, Andréa, você quer falar, por favor? Imagina. Bom dia a todos e todas. Acho que seria melhor você tirar a máscara, porque vai ficar difícil de entender. Dá para ouvir agora, né? Melhor. Bom dia a todos e todas, aos vereadores, né, a equipe técnica, ao secretário, que é meu colega aí no Conselho de Arquitetura. De tudo aqui que se tenha falado, eu acho que a gente tem que falar de como surgiu tudo isso, né? Essa questão do conselho do município, né? Eu sou servidora da prefeitura desde 1987 até 2005, eu era servidora da Secretaria de Planejamento, então eu fiquei 21 anos dentro da Secretaria de Planejamento, e com o plano diretor participativo, eu fui para a Secretaria das Administrações Regionais e fiquei 14 anos lá. E com a experiência um pouquinho técnica e um pouquinho de movimentos sociais, eu comecei a entender como as lideranças, associações de moradores, ela se dá dentro de um processo participativo, né? E até mesmo dentro de um processo como o Conselho do Município. Então, o Conselho do Município, ele surgiu na composição das conferências das cidades, que se iniciou aí em 2004 até 2006, né? Então, ele tinha mais ou menos... E aí, com a aprovação do plano diretor em 2008, teve uma mini composição desse Conselho do Município. E aí ele teve três mandatos, né? O primeiro presidente, acho que foi o arquiteto Chaides, aí depois veio o Raeder e agora o arquiteto Márcio Colim. E eu também sou conselheira do Conselho do Município, mas não pela instituição pública, né? Como eu com esses 14 anos trabalhando aí com os movimentos sociais em Bauru, eles têm muita dificuldade na tradução técnica, né, urbanística, para a realidade do território, do setor ali.
E aí eu fui convidada, né, para a eleição agora, que a presidência é o Márcio Colim. Eu tive uma recusa, porque eu falei para eles, olha, eu já tenho cadeira, porque eu já sou do poder público, eu não tenho por que representá-lo, né, mas eles insistiram porque eles queriam que eu fizesse a representação como uma moradora mesmo do setor. Aí a minha aceitação foi da seguinte forma: bom, eu não quero ser titular, porque eu não posso ocupar o cargo de ninguém. O morador tem que ocupar, ou a associação de morador tem que ocupar essa titularidade. E esse processo na escolinha que a Natasha acabou de mencionar, né? E eu fui para o processo, né? Chegou lá, realmente as inscrições são feitas para os moradores, mas não há uma inscrição de candidatos. E até me assustou um pouco, né? Pela minha vivência que eu tenho da Secretaria das Administrações Regionais. E você se candidata na hora. Então, as pessoas que estão ali no local, faz a candidatura para ser conselheiro na hora. Então, como que foi? Eu moro ali no Alto Paraíso, né? Então, quem tinha de representação no Alto Paraíso era a pastora Abel e o Ticão. E até no dia foi muito interessante, porque um puxava para cá, o outro puxava para lá, para que eu fosse a suplente deles. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, qualquer um de vocês que ganhar o pleito hoje aqui, eu serei a suplente de vocês. Para mim não teria problema nenhum. Mas o que me assustou foi assim, então, os dois se candidataram, e aí o que acontece? Aí eu vou voltar um pouquinho na palavra do vereador Meira, quando na outra eleição sem cessa do Márcio Colim, apareceu os ônibus lá. Quando você faz uma eleição para a comunidade de Bauru, ainda mais uma comunidade que é um pouco vulnerável, para ela chegar num local só é difícil. Então, o que você tem que fazer? Ou você aloca um ônibus, ou você aloca uma outra condução para que mais moradores participem do processo eleitoral, porque senão você acaba excluindo. E aí, o que aconteceu? A pastora Abel tinha os membros da igreja nesse dia, então ela tinha um pouquinho mais de vantagem. E os membros do conselho do Ticão não tinha, porque os votantes deles estavam chegando. Eu achei assim, eu tenho que falar isso para vocês, porque assim, é muito triste isso. E ele acabou perdendo a eleição para a pastora Abel. E aí ele entrou com recurso. Só que a eleição foi legítima. Então, assim, tinha mais ou menos 6 pessoas na sala que eu estava, e aí iniciou a votação. Aí os dois eram candidatos, e como que era a votação? Ergue o braço, e aí bom, está votado. Então, está eleito ao conselho. O que eu tenho a dizer a esse conselho? Então, assim, esse conselho, nós tivemos muitas entidades religiosas dentro dele, né? Muitos conselheiros eram da parte religiosas, do mercado imobiliário e alguns técnicos. Qual foi a minha participação? Bom, no início, a minha participação dentro desse conselho foi a questão da Câmara Técnica. Então, o primeiro início da votação teve um estudo de impacto de vizinhança. Então, mandou para os conselheiros analisarem esse estudo de impacto de vizinhança, e a maioria dos setores, eles não são técnicos, né? Então, eles começaram a encher meu WhatsApp, olha, vai ter que votar isso aqui, como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que estudar. Eu falei, gente, espera aí, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo, depois eu ensinar vocês o que está acontecendo, né? Senão não tem como. E nesse primeiro estudo de empreendedor que teve, eu comecei a compreender que tinha alguma coisa que não estava nos ajustes do estudo, né? Então, o estudo de impacto de vizinhança, o WAVE, faltava alguns dados, mesmo que tinha passado pelo GAI, né, pela comissão técnica lá da CEPLAN, ainda ele tinha ainda algumas deficiências que deveriam ser sanadas ali, né? E eu acabei fazendo até uma cartinha, falei, gente, eu acho que a gente tem que fazer uma cartinha para os 12 setores, olha, eu acho que nós temos que fazer uma cartinha, porque o Conselho do Município, ele não tem condições de aprovar ou reprovar uma coisa que veio do poder público, ele não tem Câmara Técnica.
Então, quando vocês falam um comitê, alguma coisa, não. Ele não tem como uma Câmara Técnica. Eu concordo com o Nilson que realmente a Câmara Técnica ela deve ser feita por um técnico. E aí eles acabaram montando ali uma Câmara Técnica com algum advogado, com um cara do mercado imobiliário, até que teve até um engenheiro. Aí o que eu vejo assim de tudo isso daí? Eu acho que uma cidade do porte de Bauru, com 400 mil habitantes aproximadamente aí, ter um conselho aonde os moradores fazem a inscrição pela internet, até aí tudo bem, mas o candidato é tirado ali da hora e uma votação assim numa sala, num braço, eu não sei, eu acho até um pecado uma situação nesse formato. Outra coisa assim que eu vejo, como eu falei para vocês, a composição dos conselhos, eles teve bastante pessoas religiosas. Uma delas é o pastor Valentim, que ele comanda toda uma pastoral religiosa. Eu acho que ele não deveria concorrer a uma cadeira dentro dos setores. Ele deveria ter ali uma cadeira de religião, sabe? Assim, ou católica, ou umbanda, que ele estivesse ali para concorrer. Ele não precisava concorrer, porque ele trabalha com toda a questão. Então, assim, há uma necessidade de melhorar a composição e também os candidatos, eles não podem ser tirados na hora. Eles têm que se inscrever dentro de um processo eleitoral e falar, olha, você vai representar o setor 5, você vai representar o setor 5 lá do plano diretor, ele tem 70 mil habitantes. Então, eu sou o candidato, então eu tenho que ter assim, uma divulgação antes de quem que é o candidato daquele setor, para não ter um esvaziamento. A Natasha está dizendo ali que sempre teve inscrição, mas essa narrativa que a Andréa fala, tanto o Ticão quanto a pastora se inscreveram ali na hora. A inscrição ela é aberta antecipadamente e na hora, no dia. Então, você se inscreve para participar da eleição. Se na hora você quiser se candidatar ou ser eleitor, você está tranquilo. Não existe uma campanha eleitoral dos candidatos para ele. Ele pode até tentar ali mobilizar o bairro dele para se eleger no dia, né? Que é o que muitos fazem, né? O que tem acontecido. Mas isso pode acontecer na hora também. Tanto que tem local que às vezes ninguém quer ser candidato. E eles se reúnem e se convencem ali, não, você representa a gente. É uma eleição bem tranquila. Agora, num ponto eu concordo com a Andréia, e acho que essa é uma coisa natural, né? A participação popular, ela se diminui diante da participação dos empresários. Por quê? É um conselho que decide coisas extremamente técnicas. A comunidade, os 12 setores, no geral, são leigos, né? Então, nós temos Essa preocupação com a formação é importante. A gente espera, com a escola do Legislativo, que a gente possa formar conselheiros de todos os conselhos. É muito pertinente mesmo. Nós temos essa formação. O problema hoje o município não tem essa estrutura. Pouquíssimos municípios têm. Seria super interessante nós conhecermos até algum que tenha, para a gente poder se espelhar. E eu acho que isso seria legal também ter a Câmara junto, ter quem representa o povo na cidade? Câmara. Vamos, a partir da Câmara, então, ter essa escola de formação para conselho. O Conselho de Habitação também é um problema enorme, né? Esse é outro problema que eu queria falar, antes até da gente encerrar. Eu não acho, independente de quem seja, eu não defendo permanência absolutista no poder, seja de trabalhadores, seja de patrões, seja de empresários, seja de quem seja. Conselho tem que ter controle social, e controle social não se dá com prorrogação sistemática. Então, eu penso que, além deste conselho, que precisa sofrer algumas alterações por força de lei, o do município também, ou da habitação de interesse social também. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes o conselho foi prorrogado. Não consigo
admitir isso como um processo natural dentro do debate da importância que um conselho como esse tem. Por exemplo, todos os programas de habitação de interesse social, para poder ter direito a acesso, precisa passar por lá. Então, é um debate extremamente importante. Eu me lembro muito da época do programa Minha Casa Minha Vida, em que qualquer empreendimento, antes de ser considerado pela Caixa, precisava passar pelo Conselho de Habitação de Interesse Social, para avaliar o local, as condições sociais, inclusive, do bairro, de atendimento, de uma série de aspectos. Tem uma relevância muito grande. E nós tocarmos isso com base em um artigo que diz que pode virar caráter eterno, não é democrático. Acho que essa previsão pode até existir em qualquer conselho, mas diante de fenômenos de altíssima excepcionalidade, como foi o caso da pandemia. Agora, você tem condições reais de fazer uma eleição e você não faz porque um artigo diz que o conselho pode ser prorrogado? Agora, pode não significa que deve. Eu penso, secretário, que o pode lá não obriga a secretaria a fazê-lo. No caso, ela é reconduzido. O termo é recondução. Veja só, eu concordo plenamente com a senhora. Eu acho que é necessário um arejamento nesse conselho e, com certeza, eu apoio esse arejamento do grupo. É necessário, sim, é muito importante. E tem uma questão também que agora eu vou falar como técnica da prefeitura e como funcionária de carreira, que nós precisamos ter um controle da questão ética também. Porque hoje a gente tem os interessados nos processos dominando o cenário de deliberação. Por quê? Porque essa participação ela acaba sufocando os setores de planejamento representativos justamente pela falta de treinamento, de conhecimento e até o interesse. Então, você chega lá com questões tão difíceis, complexas, né? E você tem ali uma dona de casa, uma pessoa, um trabalhador que não é do setor da construção civil, como que ele vai ter o entendimento e até o interesse por aquilo, pelo aprofundamento do assunto para poder deliberar? Nós passamos por isso na CEI da FERSB, com o Conselho da Saúde dizendo, mas vocês aprovaram? A gente perguntava, mas vocês aprovaram esse relatório? Mas nós não temos um conhecimento técnico, específico, financeiro, contábil. Mas tem o fundo, você pode requerer. Mas não sabe, não conhece. Então, é muito preocupante. Porque se a gente defende controle social, e eu sou defensora absoluta. Para mim é conditio sine qua non, não abro mão. Controle social. Isso é uma inovação, é uma coisa positiva, é bom para a sociedade. E aí você vem com o Ministério Público e diz, é controle social, mas também tem que ter parecer técnico em absolutamente tudo. E é assim que você torna tudo mais democrático, mais transparente, melhor para todo mundo. Então, dar formação para essas pessoas é uma preocupação. Eu estou indo terça-feira para Brasília para me reunir com o pessoal da Associação Nacional. A gente teve audiência pública da Escola de Legislativo, porque a Escola de Legislativo, onde funciona e funciona muito bem, ela não se presta somente à formação dos vereadores para questões técnicas, que ninguém nasce sabendo tudo, mas também para os servidores da casa, para os assessores, que é fundamental, mas também para a sociedade. E a sociedade, o foco é os conselhos. Porque além da Câmara, que representa a sociedade, o controle social está na mão dos conselhos. Se os conselhos são mal utilizados, se eles são dominados por interesses de terceiros, por interesses pessoais, por interesses empresariais, por interesses individuais, eleitorais, quaisquer um desses, macula a importância do controle social. E nós não podemos admitir isso. Enquanto sociedade, nós não podemos admitir. Eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que sair. Eu tenho uma reunião às 10h30. Eu prometi que eu não vou chegar atrasado. Eu só ia pedir uma coisa, Natasha, já que dentro do que nós conversamos, do que a Andréa também colocou, sobre esse problema do candidato à presidência do setor, vamos dizer assim, né, o representante do setor, se apresentar no dia da eleição. Por que não, ao invés de fazer isso, quando ele vai fazer a inscrição dele para a reunião do Conselho, para a eleição do Conselho, ele já se manifestar o interesse dele na candidatura? Então, é uma forma de... Porque daí, pelo menos, a Fabiana, por exemplo, mora no mesmo setor que eu. Eu e ela vamos participar. A Fabiana tem interesse em participar como representante do Conselho. Eu não, eu só vou lá para votar.
Então, eu chegando lá na hora, eu não posso apresentar o meu nome para ser votado, mas a Fabiana já fez já é pré-candidata, entendeu? É porque ela já se manifestou nesse sentido. De repente, seria uma alternativa, até mesmo para não ter esse problema que aconteceu no dia, né, que a Andréia relatou para nós aqui. Não mudaria esse problema que a Andréia relatou, né? Porque a pessoa é candidata antecipadamente, ela tem mais tempo de mobilização e de levar ônibus. Mas esse é o objetivo. Agora, Só que não num local só. E ela tem inscrição prévia e que seja descentralizado. Essa é outra Eu quero mais é que a plenária da região 1 ou da 10 tenha 500 pessoas. Mas na hora, se eu quiser me candidatar, eu posso também. Eu acho que isso não pode ser cerceado, né? Eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate. Eu acho que o primeiro encaminhamento para a gente fazer aqui é essa próxima reunião com a comissão. E aí nós vamos divulgar amplamente para os demais vereadores, pedir que participem, não apenas eu, vereador Meira. E nós vamos divulgar amplamente para a imprensa também acompanhar esse Até espaço. o edital também tá com a comissão, é uma coisa que pode ser... A posse do conselho, ela foi dia 9 de maio. Então, até a próxima ordinária do conselho, que é em maio, ele está vigente. Então, o ideal seria a gente fazer a posse até o último dia de junho, porque daí ele não fica um mês, por exemplo, sem deliberar sobre os processos. Eu acho que a gente tem tempo hábil para fazer. Se a sugestão for de fazer nas escolas, em vários descentralizados, a gente faz, dá um jeito. Mas talvez manter essas datas, vereadora, mesmo que tenha que se rediscutir o edital, a gente corre lá na secretaria, dá um jeito. Quando que nós poderíamos fazer essa reunião? Está marcada para segunda-feira com a comissão, se você quiser participar. Mas segunda é dia de sessão. Podemos, então, marcar para terça, o horário que for melhor para você. Terça eu estou indo para Brasília, na Escola do Legislativo. Eu estou querendo acelerar muito esse debate aqui na casa Segunda noite. Segunda noite, depois da sessão. Muito puxado? Não, é que a gente nunca sabe a hora que termina a sessão, né? Eu não sei ainda se vai pautar a questão da CPFL, que pode ser um tema espinhoso aqui na casa por uma série de questões. Isso pode estender além do horário. Vai pautar? Vai pautar, CPFL. Então... Quando você volta de Brasília? Eu vou na terça e volto na quarta. Eu vou só para me reunir com o Madruga, que é o presidente da Associação Nacional, e para conhecer alguns projetos inovadores, além daqueles que eles apresentarem em audiência pública. O problema é que semana que vem nós temos feriado, né? É na sexta. A quinta é ponto facultativo. Para vocês seria complicado, né? Até aqui também estaria... Nós poderíamos também tentar, porque eu acho que a grande questão, que é o que você trouxe aqui, seria a eleição no setor. Ou na segunda-feira de manhã. Segunda de manhã seria bom. Tem reunião de secretários? Eu entendo que a grande questão da discussão é a eleição nos setores, né? É uma delas, Natasha, mas eu acho que tem algumas questões que a gente precisa aprofundar. Se a segunda-feira, tipo 9 horas da manhã, for um bom horário, a gente senta. Sim, elas respondem pela secretaria, eu confio plenamente nas decisões, elas que têm tocado isso, viu, Stella? Então, eu só não vou poder vir porque a gente tem as nossas reuniões lá no gabinete. Eu vou, aqui mesmo. Exatamente. Exatamente. Combinado. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Então, nada mais, havendo a tratar, eu encerro essa reunião da comissão e agradeço a presença do secretário, das técnicas e também da nossa convidada, que é membro do conselho. Obrigada, gente.